Saudações cartográficas, aqui é o Douglas do Papo de Cartógrafo e hoje eu estou aqui para comentar sobre os erros de conceito, alguns erros de conceito dos planistas referente à curvatura naquele documentário fake chamado Terra Convexa. Eu assisti aquele vídeo, tem 1 hora e 32 minutos, é uma tortura, muita loucura sendo falado naquilo. Os caras estão falando do assunto X, passam para o assunto Y. E se você for uma pessoa observadora, você vai prestar atenção e vai notar indícios fortes de fraude em vários daqueles experimentos. Fora esses erros de conceito aqui que eu vou apresentar hoje, o conceito de curvatura, por que está errado. É ridículo. Dá vontade de rir, mas eu não sei se eu vou conseguir rir porque eu já ri bastante, então eu tô até com cãibra aqui. Tô com cãibra nos músculos da face. A figura que eu estou apresentando aqui para vocês aqui na frente aqui é o geoide, né? Pode ver que essa coisa deformada aí é o formato real da Terra. Isso aqui representa a parte rochosa da superfície da Terra, né? Não está considerando os mares aqui, os mares estão fora. Pode ver como a palavra curvatura faz a curva no geoide. Como é que pode o geoide ter curvatura? Pois é, tem curvatura. Isso aqui tem um exagero vertical, certo? Essa imagem aqui tem um exagero vertical, porque nessa escala aqui não tem como você perceber essas anomalias aí, porque a Terra tem um raio de aproximadamente 6.371 quilômetros no Equador, e o Everest, que é o pico mais alto da Terra, tem uma altitude de aproximadamente 9 quilômetros. O que são 9 quilômetros? É imperceptível nessa escala aqui, por isso que se faz esse exagero vertical. Então ela é deformada dessa forma, só que não é tão exagerada assim, desse jeito aí, né? E se você pegasse ela nessa escala, sem esse exagero vertical, é quase uma esfera perfeita. Só que, na verdade, ela tem um achatamento nos polos, né? Então existe a figura geométrica que melhor se assemelha a esse formato aí, na verdade, é um elipsoide. Então eu vou falar sobre a curvatura na Terra imaginária, né? Vou mostrar, né? Vou mostrar para vocês aí qual é o conceito de curvatura desses malucos aí, essa Terra imaginária deles, e o conceito real, na Terra real, da curvatura. Então, olha, isso é ridículo, meu amigo. Quer saber, se você for lá assistir o vídeo deles, está no minuto 12 e 41, onde eles mostram essa imagem. Isso aqui acho que é de um experimento lá no Lago Titicaca, no Peru, acredito, ou Bolívia, um desses dois países aí. Então, o que acontece aqui? Você tem as margens, são planas, e você tem esse morro de água na frente do observador. Isso não faz o menor sentido, meu amigo. Não é isso que é curvatura, cara. Não é isso, cara. Não é isso. Isso é ridículo. Ridículo. E como é que tem pessoas aí que se dizem especialistas, né? É outro indício de que é uma fraude, porque se a pessoa é especialista no assunto, ela entenderia que isso aqui não faz sentido você mostrar, mesmo que tentasse formar. Eu vou tentar mostrar de forma didática para vocês o assunto na Terra real, porque realmente tá tudo fora de escala e tal, mas você vê como é diferente. Então, novamente aqui, ó, é aquele teste das antenas lá de radiofrequência, que essa parte eu não entendo muito bem, embora eu tenha tido umas aulas lá na faculdade, não é só uma introdução para ter uma ideia, então eu não vou entrar nesse assunto, mas isso aqui é ridículo aqui, ó. Novamente, você tem as margens planas e a água faz um morrinho na frente. Isso não faz sentido nenhum, amigo. Isso aí é ridículo, idiotice. Esse experimento é um dos experimentos que, se você prestar atenção, tem indícios fortes de fraude. É só você prestar atenção, vai lá, assista. Eu vou fazer um vídeo sobre esses indícios de fraude nesse experimento, nos outros também, e vocês vão ver que, cara, tem uma pulga atrás da orelha. Bom, eu sinceramente, eu não sei se
Eu teria que estudar isso aí, eu não estou afim de estudar, tá? Essa parte aqui, mas eu não sei se na Terra real essas antenas vão captar alguma coisa de uma para outra, sabe? Eu realmente não faço ideia. Porque se existe esse caimento de... Eles calcularam isso aqui sobre a esfera. Eles deveriam ter calculado sobre o elipsoide. Já está errado por aí. Esse cálculo já está errado. Então eu nem sei dizer, nesse momento, se essa queda, essa diferença aí de nível realmente existe, desse valor, se é menor ou se é maior. Certo? Provavelmente seja até menor. Menor que isso aí. E tem também a questão da altura do instrumento ali, que deve estar 1 metro e meio. Mas de qualquer forma, pelo que eu vi do vídeo, eles não fizeram isso que estão falando, tá? Tem um segredinho ali no vídeo deles lá que você vai ver que é fraude. Mas tudo bem, vamos seguindo. Também a questão do laser. Aquela do laser é ridícula. Também outro indício de fraude, né? Tem várias do laser. Tem uma do laser que é quase no final do vídeo. Então acho que eu vou fazer um videozinho falando sobre isso, mas vou revelar para vocês o segredo. Tem uma hora o cara começa pelo seguinte: eles têm vários lasers, né? Então eles dizem assim, nós construímos um laser super potente porque a essa distância não existe nenhum laser no mercado, ou é muito caro, ou uma coisa assim, sabe? Então eles criaram laser. Então eles têm esse laser, entre aspas, de alta potência, e por uma mesma distância em outro local eles usam um laser mais fraco, e no finalzinho eles pegam, sabe aqueles laserzinhos de 1,99 do camelô? Aquele laser do camelô. Os caras pegam aquele laser do camelô para fazer um experimento a uma distância de 2 km que eles diziam que eles disseram que tiveram que construir um laser específico para essa distância. Então, tem várias vezes esses tipos de indícios aí, sabe, de fraude. Tipo, como é que lá no sul, na Lagoa dos Patos, ou lá no Titicaca, lá no Peru, precisa de um laser X, e aí no outro local, com a mesma distância, ou até maior, um laser mais fraco funciona. Tá esquisito isso, né? É muito ridículo. E esse erro de conceito aqui, isso não faz o menor sentido. Isso é ridículo. Esse é o experimento em que eles pegam 2 prédios, um em Salvador, outro em Torres. Então, como você vê, para quem não conhece o assunto aqui, você diria que faz sentido o que ele está falando aqui. Não, realmente, tem que dar 3 mil quilômetros aqui, nessa linha reta. Mas o problema é que estão usando um receptor GNSS de dupla frequência. E esse receptor de dupla GNSS ele trabalha com elipsoide. Essa curva aqui que você vê, essa curva aqui é o elipsoide. O cálculo de distância está sendo feito em cima desse elipsoide e não nessa reta. Aqui vai dar diferente. Então, mas eu vou fazer um vídeo sobre esse experimento, esses erros de conceito básicos. Então a pessoa aqui, né, que se apresentou para fazer esse experimento, se apresentou como um especialista. Usaram o nome do INCRA para fazer esse lixo, sabe? Detonaram com o nome do INCRA. Cara, esse cara merecia até um processo, velho. Esse cara merecia um processo por fraude técnica, né? Ele afirma, não, tem que ser assim. O cara comete um monte de erro básico. Ele é um técnico agrícola do INCRA, aposentado. Eu não sei se na época do vídeo ele já estava aposentado ou não. Não sei te dizer, mas ele não está representando o INCRA, ele está lá representando ele mesmo, só que ele usa, né, a questão do INCRA como se a instituição estivesse dando aval para esse lixo. Cara, esse cara merece um processo, velho. Merece um processo. Sinceramente, é ridículo. O experimento lá na Minas Gerais, lá numa lagoa lá que tem. Novamente, conceito totalmente errado. Aqui você tem as margens do plano e esse bagulho aí no meio de água. A água não faz isso nunca, cara. Não faz isso. Faz isso quando tem uma onda, aliás. Faz isso. Só que numa amplitude bem menor e faz quando tem uma onda. A onda é a prova de que a água faz curva. Só que não do jeito que esses malucos imaginam, certo?
Mas mais à frente eu vou mostrar para vocês. Novamente, um outro teste. Eles fizeram uns 2 ou 3 testes de laser, como eu falei, eles usaram lasers diferentes para a mesma distância ou distâncias maiores do que aquele laser que eles tiveram que construir. Foi ridículo isso, meu amigo. É um forte indício de fraude. Mas eu vou fazer um vídeo sobre os lasers e vou mostrar para vocês como é ridículo aquilo, cara. Ridículo. Infelizmente não dá pra fazer com o vídeo. Eu teria que. O que acontece é o seguinte: eles mostram um pedaço do vídeo do laser lá no início do documentário, depois passa-se 10, 15 minutos, mostram outro pedaço, e assim eles cortam em vários pedaços, e aí, entendeu? Isso é feito para enganar os trouxas, é para isso. E aí eu não tô afim de cortar o vídeo, editar e depois mostrar pra vocês, tal, como se fosse um vídeo só. É muito trabalho pra. Eu não tô ganhando nada por isso aqui, né? Isso aqui eu tô fazendo de graça. Então eu tô tentando explicar isso aqui sem receber um centavo, então não vale o esforço. E no final das contas, pelo tipo de vídeo que eu vou fazer, que é uma apresentação de slide de criança aqui, vai dar para entender. E vai ter assim também aqui o minuto do vídeo onde eu estou relatando. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá e assiste no minuto exato, no segundo exato e confere, certo? Então, agora eu vou falar sobre a curvatura na Terra real. Então, como eu já falei, essa figura aqui é o geóide. Observe isso aqui. Então, essa coisa, vamos chamar de coisa, certo? Essa coisa. Qual é a figura geométrica que vem na tua cabeça que você quer representar isso aqui? Porque concorda comigo que é difícil, né, fazer uma representação disso. Isso aqui é uma coisa toda irregular, por isso que eu chamo a Terra de uma rocha tridimensional irregular, ou de uma esfera irregular, ou de um elipsoide irregular. Por causa disso aqui, ó, a Terra é dessa forma. Tem umas partes mais achatadinhas, umas partes mais encurvadinhas, certo? É assim que é dessa forma. Mas tem uma figura geométrica, aliás, são duas, né? São duas figuras geométricas que melhor se encaixam nessa coisa aqui. Uma é a esfera, né? E a outra é o elipsoide de revolução. A que fica, na verdade, melhor é o elipsoide de revolução. Por isso que os cartógrafos, engenheiros cartógrafos e agrimensores trabalham com o elipsoide de revolução. Porque para trabalhos de alta precisão é essa figura que se usa, não é a esfera. Existem outras aplicações da ciência em que uma esfera é suficiente, facilita cálculos, é muito mais simples do que o elipsoide de revolução, reduz carga de trabalho, então se usa a esfera. Mas não é o caso de nós, engenheiros cartógrafos e agrimensores, certo? Então, essa linha em azul aí seria o elipsoide. A parte onde ele está saindo para fora aqui seria o mar, entendeu? Aproximadamente onde ficaria o oceano. É assim que a água faz curva, é dessa forma. Dá para entender agora? Você pega aqui ao norte, aqui, lá perto, tem aqui no meio fica a Inglaterra, depois tem a Groenlândia, lá o Polo Norte, perto ali do Polo Norte ali, você tem aquela parte que seria um oceano. Isso aqui é só uma representação bem grosseira que eu fiz só de forma didática, não significa que ali seja o oceano de verdade, entende? Pode ser que não tenha oceano nenhum ali, nem sei, porque ali seria os Estados Unidos, né? Não faz sentido ter oceano ali. Mas de qualquer forma é só para vocês terem uma ideia. Ali como faria a curva ali, ó, é assim que a água faria a curva. Da mesma forma que a superfície rochosa também está fazendo curva. Ó, se você for olhar ali perto do Equador, perto aqui da América do Sul, no Equador, a rocha está fazendo uma curva, acompanhando praticamente o elipsoide, entende? Aqui perto tem a África ali mais no centro, essa fossa enorme aqui, aí aqui seria realmente o Oceano Pacífico aqui, ó, assim que a água faz curva. Isso aqui é curvatura. Isso aqui é curvatura. Só que isso aqui está numa escala bem pequena. Uma escala bem pequena. É ruim de trabalhar o conceito numa escala assim, mas já é suficiente para você entender o básico. Então, como eu mostrei ali, tem o geóide, né? Que o geóide ele acompanha o nível médio dos mares.
O elipsoide também é baseado no nível médio dos mares, por isso que a região onde há a maior probabilidade de se encontrarem tanto o elipsoide quanto o geoide é ali na beira na praia, né? No caso, mas tem uma questão também seguinte, que o nível do mar ele é diferente dependendo do local. Se você pegar, no Brasil tem cerca de 7 ou 10 marégrafos. O marégrafo de referência é aqui de Imbituba, em Santa Catarina, e no porto de Imbituba. E se você partindo de Imbituba para os outros marégrafos, existe uma diferença de altitude, pode chegar a algumas dezenas de metros, certo? Mas é isso aí. O geóide tem o elipsoide e a superfície terrestre. São com essas figuras que nós trabalhamos. Então aqui eu estou mostrando o quê? Aqui ó, no lado perto ali dos Estados Unidos, na imagem, se você for ver, tem a Groenlândia, tem os Estados Unidos, né? Você vê que tem uma reta tangente passando no elipsoide ali, existe aquela setinha ali mostrando a abertura, né? O distanciamento entre a tangente ao elipsoide e o elipsoide. Isso é a curvatura. Imagina que é um observador ali, né? Virado de frente para o norte, para o polo norte. A curvatura está indo para baixo. A curvatura sempre vai para baixo do observador, indiferente à frente do observador. Se o observador estiver olhando para o sul, aí você cria uma reta tangente ao elipsoide, e aí existe esse distanciamento entre a tangente e o elipsoide, que é a curvatura. Vai caindo para baixo, em direção aos pés do observador. Não a montanha na frente. Não faz sentido você criar uma montanha na frente. No vídeo que eu falo sobre o experimento do engenheiro geomensor Javier Marín, lá o engenheiro chileno, eu explico um pouco também sobre curvatura, explico que a curvatura ela cai para baixo e tal. Mas aqui eu estou só reforçando por causa do vídeo dos malucos lá. Lembrei. Cara, esse vídeo é do ET Bilu, velho. ET Bilu, meu amigo. Quem é que dá credibilidade para o ET Bilu? Vocês são loucos. Dá credibilidade para esses malucos aí. Então, aqui eu dei uma aproximação maior no elipsoide. Tem um elipsoide aqui, ó, tá vendo? Essa parte mais marronzada aqui seria a superfície rochosa, né? Ali o azulzinho seria algum lago, oceano, seja o que for, um rio de grande extensão. Então você tem um observador ali, onde é o equipamento está ali. Existe na superfície onde está o observador, tem uma reta tangente, vai lá no H1. Esse H1 é a distância entre a tangente e o elipsoide naquele ponto, certo? Você vê que essa distância ela parte de zero e vai aumentando até chegar em H1. E se passar de H1 ali também vai aumentar mais ainda. Isso na Terra real, é assim que funciona a curvatura. Você vê que para o observador, na frente do observador, a Terra curva para baixo. Ela faz uma curva para baixo. Sempre vai ser assim. Esse é o conceito correto, não aquela maluquice lá de um morro de água na frente do observador. Não faz sentido nenhum. Dando um zoom maior, a mesma coisa. Você tem ali a distância entre a tangente e o elipsoide, que seria a Terra, é zero e vai aumentando de acordo com a distância. Quanto maior a distância, maior essa distância entre o elipsoide e a tangente. Então, se você tem um equipamento, esse equipamento ele está a uma certa altura em relação à superfície onde ele está, certo? No caso lá do vídeo do Javier é 1,52 metros. Se a Terra fosse plana, é óbvio que esse horizonte do instrumento ele seria paralelo à superfície da Terra, paralelo até o infinito. Mas não é o que acontece. Lá no vídeo fica provado isso, com cálculos, com observação. Então aqui, para que o equipamento veja a linha do horizonte que está à frente dele,
ele tem que mirar para baixo, direção levemente para baixo em direção aos pés do observador, saindo do zênite em direção ao nadir, pouco abaixo de 90 graus. Eu explico isso lá no vídeo também. Então tem esse H2 que é a diferença ali entre o horizonte, né, onde começa a queda ali, onde não é que começa a queda, onde existe começa a haver o horizonte começa a tapar qualquer objeto à frente, esse H2 aí. Então aqui, voltando lá para o vídeo do Javier, né, esse tem o horizonte do instrumento, horizonte físico. Se a Terra fosse plana, esses dois horizontes seriam paralelos ao infinito. A mesma distância que existe, a altura do instrumento, né? Teria que ser essa distância aí à frente entre... Mas não, essa distância vai aumentando conforme aumenta a distância entre o observador e o horizonte físico, ou, no caso, o elipsoide, né? Então é isso aí. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha entendido que a curvatura, esse conceito maluco dele está errado, não faz o menor sentido. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. E esperem por outros vídeos. Isso aqui é a parte 1 do Terra Convexa, detonando a Terra Convexa. E eu não sei ainda que nome eu vou dar para o título, qual é o título que eu vou dar para esse vídeo e para os próximos, mas eu vou falar dessas coisas assim, tanto dos indícios de fraude quanto de outros erros conceituais, de acordo com cada... Agora, esse erro conceitual acho que era o mais importante que eu tinha que falar agora, porque ele é repetido muitas vezes durante o vídeo deles, então tem que mostrar isso desde já. E a partir de agora eu vou quebrando os outros conceitos deles errados lá, mostrando por que está errado, e os indícios de fraude lá que eu percebi que você tá na cara de todo mundo, é só você ter boa vontade de observar que tá na cara, certo? Só prestar atenção, porque eles fazem essa jogada de mudar de assunto toda hora para te enganar, mas se você for atento, você consegue pegar essas cagadinhas deles aí, certo? Um grande abraço, tchau!